Olá, vamos retornando. Bom, então ainda falando um pouquinho sobre a unidade 9, a gente também fala sobre tecnologia, né? Na unidade 9 a gente fala um pouquinho sobre humanização e tecnologia. Então a tecnologia, dentro do centro cirúrgico, ela é primordial, né? A primeira coisa que a gente comumente utiliza, né, são os bisturis elétricos, né? Que antigamente a gente não tinha, né? Essa forma de hemostasia, né? De parar o sangramento de forma eficaz. E hoje em dia nós temos vários equipamentos, como eu falei para vocês da escopia, né? Que é um tipo de equipamento do raio-x, né, onde a gente consegue uma visualização de dentro do paciente e com isso a gente minimiza riscos e danos ao paciente durante o procedimento cirúrgico. Eu já observei, né, casos de, por exemplo, o paciente está fazendo uma cirurgia por vídeo para retirada da vesícula, e esses cálculos eles caíram no abdômen. E aí, para eles conseguirem pegar um por um e não causar uma infecção nesse paciente nem nada do gênero, eles foram com a escopia e conseguiram identificar os locais onde estavam esses cálculos biliares e retirar todos, não causando danos à vida do paciente. Então, a tecnologia dentro do centro cirúrgico, ela veio para unir, né, para conseguir fazer com que os profissionais, eles tenham um melhor acerto nos procedimentos cirúrgicos, além de conseguir conduzir os profissionais a evitar erro, porque antigamente era muito comum, se você conhece pessoas de 50, 60 anos que fizeram procedimentos cirúrgicos, as cicatrizes eram enormes, né? Onde eles precisavam ter uma visualização muito grande do local onde era feito o procedimento cirúrgico para que eles conseguissem chegar até a raiz do problema, porque primeiro, eles não tinham maquinário, né, como tomografia, ressonância magnética, onde mostra exatamente o local onde está com problema, né, tem alguma alteração, e nem mesmo cirurgias por vídeo, né, equipamentos para fazer cirurgias por vídeo e a gente conseguir ter uma real visualização e evitar, né, minimizar, diminuir o campo operatório, diminuir o sítio cirúrgico, causando menos danos para o paciente. Tá? Na década de 2000, né, essas cirurgias eram bem pouco realizadas, mas hoje em dia já virou popular, né? Dificilmente um médico ele vai fazer uma cirurgia para retirada de vesícula, ela aberta, né? Porque além de causar mais risco ao paciente, é um procedimento que acaba gerando mais risco, né, mais complicação. Então, os médicos hoje em dia eles dão preferência a utilizar a tecnologia ao seu favor, né? É óbvio que, infelizmente, né, algumas instituições ainda estão precárias nisso, mas a gente caminha para cada dia melhorar mais e esses danos aos pacientes, né, serem minimizados, a gente diminuir o risco à vida desse paciente. Tudo bem? Boa noite, professora. Olá, boa Tudo noite. bem. Então eu... Peraí, rapidinho. Opa. Eu peguei aqui. Eu já mostrei para vocês como que funciona, né? As cirurgias por vídeo, como que é. Então, eu trouxe um vídeo aqui para mostrar para vocês
Peraí. Trouxe um vídeo aqui para mostrar para vocês como que é essa escopia que eu tanto falo, né, sobre ela. Deixa eu só pegar aqui. Então, a escopia, ela é um equipamento, ele é comumente conhecido como arco cirúrgico. Eu não sei se vocês conseguem ver porque o fundo é branco, mas essa parte desse equipamento, ele entra debaixo da mesa e essa daqui, ela fica em cima da mesa e o médico consegue visualizar, né, o procedimento simultaneamente durante a cirurgia em si. Então, um pouquinho da história, né? Como que o que foi, Paula, os medicamentos? Paula, É que eu quero saber Ah, se os medicamentos resolvam. Porque não tá, professora. Meu pé tá roxo. então, E tá Paula, o ideal é o acompanhamento com o médico, que o médico vai dizer o medicamento adequado. O medicamento para erisipela é antibiótico. Porque falaram para mim que é injeção. não, então, mas a injeção é do quê? De antibiótico, entendeu? É indiferente ser injeção ou ser via oral, entendeu? Boa Então, noite, professora. a medicação ela é antibiótico, então você deve procurar um médico para ele dar continuidade no antibiótico. Ok, Professora, professora. Oi? Pode boa falar. noite. Boa Me chamo noite. Ana Paula. Professora, esse mesmo problema que essa moça falou, a Paola, eu Ah, tive uma. Só que ele só vai tratar. O pé dela tá horrível. É Rocifin ou é Rocifin? Uma coisa assim, esse nome. Acho que é Rocifin. Rocefin é antibiótico. Então, essa injeção. Mas e por que que eles não passam no posto? Porque diz que ela é de alto custo, professora. Então, eles ficam passando esses antibióticozinhos. E esses antibióticos, a perna dela não vai sarar. Enquanto eles não darem essa injeção para ela, ela não vai sarar, professora. Então, mas o Ela que tem que que tomar bem acontece? bom mesmo. Enquanto isso, a bichinha vai ficar fazendo bate e volta. Então, o que que acontece? O ideal é ela fazer um tratamento, mas as UBSs, elas têm sim. O ideal é ela fazer um acompanhamento com um médico específico na UBS, porque ele vai discernir o antibiótico que ela vai tomar, entendeu? Porque a gente consegue fazer a substituição do Rocefin pela ciprofloxacina Ah, via tá. oral, entendeu? Uhum. E aí E coitado. vai Ah, depender do grau que tá para o médico avaliar se vai precisar tomar intramuscular, se vai precisar tomar na veia, se vai precisar tomar via oral. Mas indo no pronto-socorro, ela não vai conseguir um tratamento adequado. Ela só vai conseguir um tratamento adequado se ela for realmente no postinho para ter um médico específico acompanhando ela. Porque no pronto-socorro é cada dia um médico. Então ela não consegue fazer um acompanhamento. professora, o meu, quando eu fiz no PAN. Na época, eu não tinha plano de saúde. Então, mas o E ideal não é no PAN. Você é, ficou internada? não, então, porque eu peguei uma médica muito boa da segunda vez, porque o antibiótico que ele tinha me passado não fazia efeito. Quando eu voltei, o meu pé estava igual o dela, inchado, porque não desinchava. É uma dor e fica queimando. Aí, quando eu voltei, a médica foi e me passou essa injeção, enfim. Aí, o que acontece? Com 3 dias que eu comecei a tomar ela, indo todos os dias, você vai no mesmo horário tomar, a minha perna desinchou, acabou. No Então, caso, mas só que isso que ela fez, o médico do postinho poderia ter feito. Ele faz uma carta de encaminhamento, aí ela só vai lá tomar a medicação, só isso. Você muito entendeu? bom. É isso, eu entendi. Uhum. O que ela Porque se ela for tomando precisa esses é ter um antibióticos, médico acompanhando. Hã? muito fraco, não mata essa bactéria, não. Professora, essa Então, bactéria eu não sei, mas eu acredito eu que ela seja muito forte. Por quê? ela é Quando multi eu resistente.
Né? Porque quando eu fiz agora, faz o quê? Uns 5, vou falar mais ou menos uns 5 anos, que eu fiz uma cirurgia de varizes. Eu tirei desde as safenas, tirei todas. E a minha perna direita, que eu tive esse mesmo problema, ela voltou. Inclusive, o doutor Carlos Eduardo achou que fosse trombose. Aí eu fui lá no consultório de novo dele, aí fiz o exame e não deu nada. Aí eu falei para ele que eu tive esse problema, tal, tal, aí ele me passou o Rocifin de novo. Mesmo eu pelo plano, ó, para ver, ó, eu não tomei pelo plano, eu não tomei no Dom Domênico. Aí ele foi, me encaminhou, eu tomei aqui de novo no PAN da rodoviária. 7 dias, no terceiro dia minha perna desinchou e acabou de novo. Mas agora eu vou fazer outra cirurgia de novo. E vai acabar voltando. Mas aí eu já sei o que trata. O ideal é passar na UBS e o médico da UBS ele vai conseguir discernir, né, se ela continua com antibiótico via oral ou se ele dá um encaminhamento. Mas o médico do pronto atendimento ele não vai conseguir fazer um acompanhamento adequado, entendeu? Eu fiz exame de sangue, professora. E Oi? falaram que eu estava com infecção. Eu fiz exame de sangue Falaram que e estava de com o quê? urina e eu estava com infecção. Sim, mas essa bactéria é uma infecção. O que é infecção? É quando o micro-organismo atinge o nosso corpo. Ah, Entendeu? Então, entendi. é um tipo de infecção. Eu É vou uma na OBS por amanhã. bactéria. Ele queria ver o grau dessa infecção, entendeu? Se ele conseguia É, tratar ele só com estava antibiótico esperando oral. a gente evoluir. Ele estava esperando o ponto máximo, assim, para Não, o que que poder. acontece? O que que acontece? Dependendo, eu não posso, o médico não pode dar um antibiótico muito multiresistente para bactérias multiresistentes se a sua infecção estiver baixa, entendeu? Porque senão o seu organismo, essas bactérias, elas vão se tornar resistentes, o seu organismo se torna resistente. E aí, uma próxima infecção, você vai precisar de uma dose maior e de antibióticos mais agressivos ainda. Por isso que ele pediu o exame de sangue para estar avaliando qual tipo de antibiótico ele te dava. Provavelmente ele te deu via oral, porque sua infecção, sua proliferação, né, dos micro-organismos no seu exame de sangue deu baixa, por isso que ele indicou o antibiótico via oral. Ah, E aí cabe você fazer um acompanhamento com o médico da UBS e fazer toda a rotina em casa, assim como eu expliquei antes, para estar conseguindo um tratamento adequado, porque senão você vai deixar essas bactérias resistentes. Por exemplo, às vezes a gente toma antibiótico, é muito comum isso acontecer. Eu estou com dor de garganta, eu vou no médico, o médico passa 7 dias de antibiótico. Eu tomo esses antibióticos, 3, 4 dias, melhorou, eu paro de tomar antibiótico. Não, não pode. O ideal é permanecer tomando esses antibióticos pelo tempo prescrito, para garantir que todas as bactérias vão morrer com o uso desse antibiótico. Se a gente não faz isso, o que acontece? Essa bactéria se torna resistente. E aí, aí depois. na próxima Aham, vez, eu vou precisar de um antibiótico mais forte. E assim sucessivamente. ah, Entendeu? Então, vamos entendi, professora. continuidade. Então, o que acontece? Antigamente, né, mostra um pouquinho da história que os raios-x eles foram descobertos em 1895, onde eles conseguiam ter um pouco mais de visualização do procedimento cirúrgico. E aí, com isso, era mais certeiro, né, a realização do procedimento. E aí, com tudo isso, a gente deu origem, né, ao arco cirúrgico, que é a escopia utilizada durante o procedimento. Ele é um aparelho que emite radiação, né, capacitando fazendo com que a gente consiga ter uma visualização.
Professora, Oi. nesse caso, quem conduz o arco cirúrgico é o técnico de raio-x e o É o médico, não é? técnico de raio-x, mas nós temos que preparar todo o campo, né? E o que seria isso? Deixa eu tirar aqui. Eu só peguei isso aqui para a gente conseguir visualizar ele. Peraí. O que nós temos que fazer ao utilizar a escopia? A gente deve proteger esse equipamento que vai entrar em contato com a mesa operatória para evitar que ele tanto contamine quanto suje, né, com sacos. Então, no centro cirúrgico, a gente tem sacos como se fossem sacos de lixo, sabe? Como se fossem sacos de lixo. Não é saco de lixo, né? Mas é um saco grande, sabe? Iguais aqueles sacos que tem no lixo hospitalar, aquele saco branco, onde a gente coloca no equipamento, na haste do equipamento que vai ficar em cima do procedimento cirúrgico, para que ele não contamine o campo estéreo, tá? Para, ao manusear ele não contamine toda a cirurgia em si. E também não voe, né, nenhum resíduo biológico naquele equipamento. Exatamente, Raina. Esse saco vai fazer uma proteção desse equipamento, tá? Tanto para o médico, às vezes o médico precisa puxar, então para que ele não se contamine e para que não haja resíduo biológico nesse equipamento. E quem vai acabar conduzindo e emitindo a radiação é o técnico de enfermagem, desculpa, o técnico de raio-x. Tanto o técnico de raio-x quanto o circulante de sala, o instrumentador, o cirurgião e o anestesista, eles devem estar utilizando o avental de chumbo, tá? O avental de chumbo para proteger esses profissionais da radiação. Ah, mas professora, e os pacientes não precisam de proteção? O que acontece? O paciente, ele vai receber uma pequena radiação naquele momento específico. Já os profissionais, eles vão estar recebendo a radiação diariamente, né? Todo momento, e podendo colocar em risco a vida dele. Principalmente as gônadas, né? As glândulas, principalmente as glândulas, tá? Então, é muito importante que o profissional, ele utilize-se de proteção, né? E quando o que são gônadas? Quais são as proteções que o profissional tem que ter? Onde que o profissional tem que fazer essa proteção? Vocês sabem me dizer? Sabem? Qual é a pergunta, professora? Tem que proteger as gônadas, as glândulas. Seria o protetor de tireoide e o avental de chumbo? Isso, exatamente. Como que você sabe? Eu fiz curso de técnica em radiologia. Então, o avental de chumbo é dessa forma, tá? Onde ele vai proteger. Então, é muito importante que as mulheres protejam os ovários, né? Não só os ovários, mas todo o corpo. Mas quando ela tem uma radiação excessiva, pode apresentar alteração. A mesma coisa os testículos, tá? O homem também pode apresentar alteração se ele não utilizar o avental de chumbo. E a tireoide, que são as glândulas mais comuns, né? Que mais expostas, vamos dizer assim, que podem sofrer essas alterações. Muitas das vezes a gente vê profissionais trabalhando da seguinte forma: ele utiliza o avental de chumbo, mas não utiliza esse avental para não proteger a tireoide, né? Não protegendo a tireoide. E aí, infelizmente, acaba sendo ruim, porque
esse profissional ele acaba ficando exposto, né? O paciente ele vai sofrer um procedimento cirúrgico e aquela radiação que ele vai receber vai ser insignificante para ele. Agora, o profissional que todos os dias ele acaba acompanhando 5, 6, 7 cirurgias, onde é necessário a utilização desse arco cirúrgico, né, dessa escopia, e tem a quantidade de radiação frequente, é necessária a utilização desse avental, tá? Então, é muito importante a gente ter a consciência, né, de que todos os profissionais têm que usar. Então, a gente já sabe alguns tipos de procedimento cirúrgico que vão ser necessários à utilização dessa escopia, né, desse arco cirúrgico. E aí, quando a gente vê, por exemplo, cirurgias de trauma, né, cirurgias ortopédicas, a maioria ela vai precisar da utilização. A gente já pergunta, né, para o cirurgião antes de entrar com o paciente no procedimento cirúrgico, para a gente estar comunicando o profissional de raio-x para ele estar vindo conduzir o aparelho. E aí, com isso, a gente já prepara todo o campo. Então, a gente deixa esse saco estéreo para a gente colocar na escopia, a gente já separa os aventais, a quantidade de aventais de chumbo mediante a quantidade de profissionais que tenham na sala operatória. Tanto o instrumentador quanto o cirurgião devem vestir esse avental antes de estarem iniciando, né, a escovação, para que ao se paramentar de forma estéril, eles estejam com esse avental por baixo, para evitar, né, além de eu evitar uma contaminação, eu protejo esse profissional. Então, é muito importante a gente ter a consciência disso. E esses aventais geralmente ficam naquelas salas que a gente falou de guarda de materiais. Se lembra que ficam as braçadeiras, os materiais sobressalentes, e lá ficam esses tipos de aventais, onde a gente precisa de pegar eles lá para fazer cada procedimento cirúrgico. Às vezes, no meio de um procedimento cirúrgico, acaba havendo a necessidade da utilização dele. E aí, quando a gente vê que há necessidade da utilização desse tipo de avental no meio do procedimento cirúrgico, a gente não tem o que fazer, infelizmente, né? Porque o médico ele não vai parar, tirar toda a roupa para colocar o avental, né? Nós, como somos circulantes de sala e acabamos não estando no meio do campo estéreo, e o anestesista, a gente acaba colocando por cima, ou até mesmo saindo da sala na hora que for utilizar a radiação. Mas o importante é que esses profissionais não fiquem expostos por muito tempo. Eu falei sobre a proteção, né, das glândulas endócrinas. Porque essas glândulas que produzem hormônios, elas podem ser alteradas com a radiação, tá? Então, existem casos de profissionais que eles acabaram diminuindo a quantidade de espermatozoide, acabando não tendo óvulos, né, óvulos viáveis, ou até mesmo podendo levar a hipertireoidismo ou hipotireoidismo, alteração das glândulas, tá? Então, por isso a importância dos profissionais estarem cuidando, né, de todo o aparato. Então, não é simplesmente a utilização desses equipamentos. A mesma coisa quando a gente vai utilizar equipamentos de vídeo para fazer procedimento cirúrgico. Quando há necessidade dessa utilização, a equipe tem que preparar toda a sala. Então, esses equipamentos, geralmente, eles são quentes, né? Eles superaquecem a sala. Então, há necessidade de colocar o ar-condicionado mais gelado para que essa sala não fique muito quente. Há necessidade de deixar as luzes apagadas para que o médico consiga ter uma visualização do monitor, tá? De forma correta. Há necessidade de separar, né, esses plásticos
que são plásticos próprios para utilização em cirurgias de vídeo, para a gente colocar as conexões, né, que ficam próximas à mesa operatória. Então, todos aqueles fios, eles não são estéreis. Então, a gente tem que colocar esses nós, como circulantes de sala, temos que separar o material e abrir mesa operatória para que o circulante, o instrumentador, coloque nesses cabos, né, todos esses plásticos para não contaminar a mesa operatória. Então, é muito importante que nós tenhamos conhecimento dessa dinâmica para que a gente evite, né, contaminar o procedimento cirúrgico e garantir uma cirurgia segura. Quando a gente fala em utilizar tecnologia, né, a gente sempre tem que saber trabalhar da melhor forma possível para que a gente consiga minimizar os riscos do paciente, porque a tecnologia ela é utilizada justamente para isso. Então, antigamente a gente não tinha isso, onde o paciente tinha que ficar aberto, todo exposto, para a gente conseguir identificar onde que era a lesão, né? Onde que era o problema dele. Hoje em dia a gente consegue visualizar com as tomografias, raio-x, ressonâncias, e a gente consegue também minimizar o orifício onde vai ser feito o procedimento cirúrgico, minimizando complicações pós-operatórias. Isso. Dentro de centro cirúrgico, tudo que tem resíduo biológico, ele vai para o lixo branco. Dentro do centro cirúrgico, muitas das vezes nem tem lixo preto, tá? Ele só vai ter fora da sala operatória. Dentro da sala operatória acaba nem tendo lixo preto, que é o lixo onde a gente descarta papel, plástico, né, embalagens. Mas, porque a maioria dos materiais utilizados acabam tendo resíduo biológico, tá? A Raina perguntou onde que é jogado esse saco, né? A gente joga no lixo branco porque muitas das vezes acaba tendo resquício, né, de material biológico. Então, o ideal é que todos os lixos do centro cirúrgico sejam descartados em lixo biológico, tá? Naquele lixo branco, tá? Não no lixo preto. Ludmara quer falar alguma coisa? Tá. A Suelen tá de máscara e roupinha privativa, tá trabalhando, Suelen? Apareceu rapidinho aí. Então, a gente tem que ter... Eu tô no trabalho. Trabalha com roupa privativa? Eu tô cuidadora de crianças especiais. Ai, que legal, bacana. Então é bom para você, né, que ter as aulas que aí você consegue cuidar melhor, né, do paciente. Maravilhosa! Ai, que bonitinho o ambiente, gostei. É bem grande, ó. Nossa, você tá onde? Nossa, que legal. Parece um hospital? É uma clínica de reabilitação neurológica. Que bacana. Muito bacana, parabéns. Obrigada. Muito bonito. Então, e é bom que você vai aplicando isso no dia a dia, né? Todas as aulas que você vai tendo, né, Sueli, você consegue tá colocando em prática isso. É isso. Mas quando a gente fala em tecnologia dentro do centro cirúrgico, a gente tem que pensar em todo esse contexto, tá? Então, a gente não tem que pensar só na tecnologia em si, a gente tem que pensar em todos os aparatos que a gente precisa para conseguir fazer com que aquela tecnologia, né, que depois de muito estudada, depois de muito avaliada, né, a gente conseguiu integrar dentro de um ambiente hospitalar, dentro de um centro cirúrgico e minimizar os riscos para o paciente. Então, tudo que puder causar risco para o paciente vai ter que ser envolvido em material estéril.
tá? Tudo que puder entrar em contato com a mesa operatória ou com o paciente deve ser envolvido com material estéreo. Por exemplo, o aspirador elétrico que a gente utiliza no centro cirúrgico. O aspirador em si, ele não é estéreo, o que acaba sendo estéreo é a própria borracha, né? A cânula de silicone que a gente coloca dentro do paciente e conecta no carrinho de aspirador, tá? Então, tudo isso que a gente utiliza, toda essa tecnologia, ela tem que ser muito bem pensada, que tudo que se aproxima ao campo estéreo tem que estar estéreo, tá? Para evitar contaminação. Alguma dúvida quanto a isso? Quanto a todos os cuidados, procedimentos? Tá bom. Tá muito bom, professora. Ah, que bom. Às vezes o assunto é extremamente interessante, né? Às vezes, infelizmente, o assunto é um pouco maçante, a gente tem que conseguir lidar com isso. Quando a gente... E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por exemplo, uma sala onde vai ser feita uma cirurgia por vídeo, ela tem muitos fios, ela tem muito aparato, né? A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, para não tropeçar, né? Os profissionais que vão circular a área não estéreo, não estarem tropeçando. Então, muitas das vezes, principalmente se o procedimento cirúrgico for prolongado, a gente pode até mesmo colocar esparadrapo no chão para estar fixando aqueles fios e impedir que os profissionais acabem caindo. Eu morria de medo, eu tinha uma sala operatória onde eu trabalhava, onde o carrinho de bisturi ficava exatamente no meio onde o pediatra passava com o RN. Nossa, eu morria de medo de alguém tropeçar naquele fio. Então, toda vez que montava uma sala de cesárea, eu ia lá correndo e colocava um esparadrapo no chão para aquele fio ficar fixo ali e ninguém acabar tropeçando. Então, a gente tem que ter esse olhar para evitar danos ao redor também do campo estéreo, tá bom? Para evitar danos aos pacientes e até mesmo aos profissionais que estão trabalhando ali. Então, a gente volta daqui a pouquinho para dar continuidade. Aí a gente vai falar agora dos cuidados pós-operatórios, tá? Com os pacientes na sala de recuperação pós-anestésica. E aí a gente vai falar sobre cada passo do pós-operatório. Tá bom? Até daqui a pouco.